Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Deus esteja com todos vocês. Hoje eu quero trazer uma mensagem poderosa da parte de Deus para a sua vida, mas antes eu quero trazer aqui um agradecimento a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal, têm acompanhado as nossas mensagens e, acima de tudo, têm me dado feedbacks de que essa mensagem que está sendo pregada, a palavra de Deus que está sendo ministrada aqui, tem feito com que a sua vida, de alguma forma, seja melhorada. Muitos me relatam que têm visto mudanças significativas na sua vida através dessas mensagens. Então, olha o poder dessa palavra. A palavra de Deus, além de transformar, ela cura e liberta. E o nosso intuito continua sendo o mesmo. Agradecer a cada um que tem compartilhado e tem feito comentários. Eu preciso que vocês, se puderem, continuem comentando nos vídeos para que eu perceba se esse conteúdo está fazendo sentido para a sua vida, tá? Mais uma coisa, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar sendo usado como uma ferramenta aqui. Muitas vezes as mensagens podem ficar um pouco longas, mas o que eu quero que vocês possam entender é que o que Deus me entrega, eu preciso entregar para vocês. Eu estava fracionando os vídeos, colocando mensagens fracionadas, mas eu percebi que nesse canal, nesse meio de comunicação, as pessoas elas amam mensagens ou conteúdos um pouco maiores, até porque é aqui que as pessoas gostam de vir para degustar mesmo a palavra. E hoje, não diferente dos outros dias, nós vamos falar de Ruth. Então, se a mensagem ficar um pouco extensa, não saia da mensagem, porque talvez é no meio ou no fim dessa mensagem que, através da nossa oração, a sua vida será transformada e Deus irá falar com você. Como eu disse, você vai abrir sua Bíblia lá no livro de Ruth. Você já vai pegar o seu papelzinho, sua caneta, para você então poder anotar tudo aquilo que é importante nessa mensagem, tá bom? E o tema dessa mensagem de hoje, ele tá maravilhoso. Olha só o que eu vou trazer para vocês. Como tirar o peso da culpa e entregá-lo a Deus. Um sentimento que tantos de nós carregamos há tantos anos. E é um sentimento que, se você ainda não sabe, ele é um sentimento que, além de ser altamente destrutivo para você, ele é altamente paralisante. Olha só, há quantos anos, se você fizer uma retrospectiva, você tem estado no mesmo lugar em algumas áreas da sua vida, seja ela emocional, financeira, seja ela social, nos seus relacionamentos, você tem sentido que essa área ela não avança. E Ruth, ela vai nos ensinar que esse sentimento, ele é um sentimento que existem duas possibilidades para você entender se esse sentimento tem te afetado de forma a te paralisar. O primeiro deles é quando uma pessoa, por alguma consequência ruim de algo que aconteceu na sua vida, e isso é muito comum nos dias de hoje, uma pessoa aponta o dedo para você, te julgando diante dessas situações que ocorreram e instalando em você, dentro do seu drive mental, a culpa por aquilo que aconteceu. Um exemplo disso é quando um relacionamento não dá certo e você então se sente culpada por não ter feito tudo aquilo que podia ter feito. Agora, será que você realmente não fez tudo que deveria ser feito? Será que você realmente foi negligente em relação ao término desse relacionamento ou deixou muitas coisas acontecerem, muitas coisas passar, fez vista grossa para muitas coisas, não se posicionou da forma correta, aceitando situações para ficar com essa pessoa e mesmo assim, depois de um tempo, depois de uma família construída, depois de um valor emocional constituído dentro dessa família, essa pessoa então te abandona ou te troca por outra pessoa mais jovem ou por outra pessoa que na cabeça dele ou dela é mais interessante. A primeira coisa que você precisa avaliar é isso, porque para que você guarde essa frase
A culpa, ela não é sua. E é por isso que o tema da mensagem diz que como que eu vou tirar a culpa de mim e entregá-la para Deus? Ou talvez você perdeu um filho de uma forma trágica, e isso te trouxe uma culpa, fazendo com que você se questione: ah, mas se eu tivesse lá, talvez isso não teria acontecido. Se eu tivesse feito mais, talvez isso não teria acontecido. Mas muitas vezes essa situação ocorreu e ela fugiria do seu controle, você estando lá ou não. Talvez você enfrentou ou está enfrentando uma crise financeira e isso tem abalado o seu relacionamento. Isso tem feito com que a sua estrutura familiar comece a romper, porque ao invés de achar a solução para tudo isso, o que nós fazemos em meio às crises? Nós queremos achar culpados, nós queremos apontar o dedo na culpa do outro. E esse tema é um tema muito relevante, tendo em vista que nós podemos buscar achar a solução ao invés de achar a culpa. Nas percas, Deus está nos ensinando algo. A sociedade nos impõe que tudo o que acontece nas nossas vidas, tudo, absolutamente tudo, é responsabilidade nossa. E eu digo que não. Muitas vezes você é pego de surpresas por algumas situações que faz com que você que fuja do seu controle. O que eu quero trazer para você é que, mediante as situações, como você reage? Você entende que muitas vezes Deus permitiu acontecer algo na sua vida para te trazer um grande aprendizado, ou você entende que tudo aquilo que acontece na sua vida você precisa ter o controle, e isso traz um desgaste emocional, sentimental e físico muito grande. Quero trazer você para o texto. Primeiro nós vamos ler aqui no livro de Ruth, no capítulo de número 1, versículos 5 ao 8. Diz assim: E Malom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus dois filhos e marido. Então levantou-se ela com suas duas noras para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Assim ela saiu do lugar onde estava, junto com suas duas noras, e elas puseram-se a caminho para retornar à terra de Judá. E Noemi disse às suas duas noras: Ide, cada uma de vós, retornai para a casa da sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, como tratastes os mortos a mim. Então, Noemi era sogra de Ruth, né? E então Ruth casa com seu filho e Noemi perde o seu esposo em uma terra que não era a terra de Judá. Logo, depois de um tempo, Ruth também perde o seu esposo, que era filho de Noemi, a sua sogra. Os dois filhos de Noemi e o seu esposo morrem. Ou seja, Noemi e as suas duas noras ficam sozinhas. Para quem não sabe, naquela época, uma mulher, quando ficava viúva, logo ela tinha consequências para aquelas mulheres. Até porque elas poderiam, de repente, diante da sociedade daquela época, ser mulheres rejeitadas pela sociedade. E aí, nesse momento da perca de Noemi e de Ruth, Ruth, por ser uma mulher jovem da época, ela poderia ter olhado para a sua vida e logo trazido culpa para você, tendo em vista que ela poderia nunca mais, de repente, por conta dessa rejeição que talvez a sociedade traria para ela, não se relacionar com ninguém mais. Então, imagina comigo uma mulher jovem, naquela época, naquelas condições, viúva, sem um marido e somente com a sogra e a outra nora ali, somente as três. De repente, essa mulher poderia se sentir culpada por não ter feito mais pelo seu esposo. A Bíblia não menciona como foi que o esposo dela faleceu, mas de repente ela poderia ter
colocado dentro dela uma culpa que fazia com que essa mulher se paralisasse e não conseguisse mais avançar na sua vida. Ela não tinha filhos e perdeu o seu esposo. Deus, ele age de certas formas, e uma perca é para que você entre dentro do seu propósito e realmente vivencie aquilo que Deus trouxe para a sua vida. E nem tudo está no nosso controle. Então eu quero que você entenda que a perca não foi para te fazer sentir culpada, e sim para te fazer ter uma experiência com Deus. E muitas vezes essa experiência, ela pode ser uma experiência dolorosa, porque são nas percas que Deus nos ensina a se movimentar. Porque quando tudo está bem, veja comigo, se Ruth tivesse tudo bem aonde ela estava, na terra que ela estava, é claro, ela iria formar uma família ali, ela iria constituir a sua família e iria viver bem, e estava tudo certo. Porém, houve uma situação no meio do caminho que fez com que Ruth, então, perdesse o seu chão. E a Bíblia vai nos relatar mais à frente, no versículo de número 14, que "E elas erguem a sua voz e voltam a chorar. E Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela." Uma das noras falou para Noemi: "Então tá bom, eu vou voltar para minha família." Mas Ruth agiu diferente. Ela se agarrou à sua sogra e ela disse: "Eis que a tua cunhada voltou para seu povo e para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada." E Ruth disse: "Não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir. Pois para onde fores, eu irei, e onde te alojares, eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor Deus, o Senhor seu Deus, e ainda mais, se algo que não minha morte me separar de ti." Mas ela fez diferente, até porque a sua sogra também havia perdido seu esposo. E Ruth, naquele momento, agiu com compaixão com a sua sogra. Se ela abandonasse, de repente, a sua sogra naquele momento, talvez a sua sogra não suportaria mais uma perca. E ela confiou a sua vida nos costumes e no Deus da sua sogra. E foi a melhor decisão que Ruth tomou naquele momento. Primeiro, ela agiu com fidelidade com a sua sogra e com compaixão. Então, talvez, se você não estivesse dando ouvido para certas pessoas, que faz com que você se sinta todos os dias culpada por aquela situação que ocorreu na sua vida, talvez a sua vida já teria andado, talvez ela já teria fluído de forma diferente, porque muitas vezes nós paramos de olhar para o Deus Todo-Poderoso e começamos a olhar para o problema. Veja quando Pedro está ali no barco e Jesus vem andando sobre as águas, né? Todos os discípulos veem Jesus andando sobre as águas e ficam temerosos, perguntando: será que é um fantasma? E Pedro, por ser uma pessoa sanguínea, assim como eu também sou bastante sanguíneo, ele não perdeu a oportunidade, logo se agarrou àquela oportunidade, olhou para Jesus e falou: se é o Senhor mesmo, então deixa eu ter com o Senhor, ou seja, deixa eu ir até o Senhor. E Jesus, estendendo as mãos, falou: vem. Pedro então coloca os seus pés nas águas e ele, assim como uma atitude de fé e de muita confiança, ele colocava o pé e Jesus dava o chão. Até o momento então que ele começa a tirar o foco de Jesus e olhar para a tempestade, para o vento que estava forte, e começa a se afundar, pedindo então misericórdia para Jesus. Jesus estende a sua mão como um ato de misericórdia. Todas as vezes que você estender as mãos para Deus e clamar a Ele, num ato de misericórdia, Ele vai te socorrer. E hoje, Deus quer falar com você através dessa mensagem, porque você já não suporta mais estar paralisada nesse aspecto da sua vida. Isso tem te consumido muito a sua
alma, a sua energia. Todos os dias você se sente sobrecarregada, sobrecarregado. Muitas vezes você pode buscar como que carregar o mundo nas suas costas. Essa é a sensação que você tem todos os dias. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus quer fazer você se libertar hoje dessa culpa, porque a culpa não é sua. Você pode agir diferente a partir de hoje na sua vida, fazendo com que esse cenário se transforme e esses apontamentos, essas pessoas que colocam você para baixo, sejam eliminadas totalmente da sua vida. Ruth deixou tudo para trás, tudo que havia ferido ela para trás e acompanhou a sua sogra para um novo tempo e para uma nova história. E a Bíblia vai dizer aqui no verso de número 11 e 12, diz assim, no capítulo 2, Boaz respondeu e disse-lhe, já me foi completamente mostrado tudo o que fizera para a tua sogra, desde a morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a tua terra natal, e vieste a um povo que não conhecia. O Senhor recompensa o seu trabalho, e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu viestes confiar. Olha só, a confiança de Ruth, assim como eu te disse, ela abandonou tudo que feria ela e começou uma nova história. Então ela chega na terra de Judá e conhece Boaz, que era um parente próximo de sua sogra Noemi. E ali naquele momento, sem ter qualquer desejo sexual, Boaz era um homem muito rico, era um dos homens mais ricos daquela família e daquele tempo, daquele local. Então ele recepcionou Noemi e Ruth, tendo em vista que ele sabia que tudo aquilo que havia acontecido com elas era algo devastador. Então, nada melhor do que trazer para aquelas mulheres um momento ali de segurança. Então, ele acolhe aquelas duas mulheres e ele encontra com Ruth e logo diz para ela que Deus seja na sua vida, até porque você abandonou seu pai, sua mãe, os seus costumes para seguir o Deus de Israel, para seguir a sua sogra. E isso é uma atitude muito linda da sua parte. O que você precisa hoje deixar de seguir? Quais são as pessoas que você precisa deixar para trás para que a sua vida suba para um próximo nível? Será que você precisa deixar aquela pessoa que faz questão, uma amiga, um amigo, de apontar todos os dias aquela mesma situação que aconteceu há anos atrás, e essa pessoa ela faz questão de todos os dias te relembrar dessa situação, fazendo com que você se sinta culpada? Ou talvez você precisa deixar de frequentar alguns ambientes que faz com que você relembre dessa situação e te causa dentro de você uma ferida que nunca vai cicatrizar? Será que é isso que você precisa, de alguma forma, agir hoje na sua vida? O que você precisa deixar para trás para a sua vida fluir de forma genuína em Deus? Faça uma autoavaliação e perceba que se você refletir, tem pessoas que você precisa deixar para trás, ambientes que você precisa deixar para trás, tem cenários que você precisa deixar para trás, talvez tem uma porta que você precisa abrir e fechar aquela outra porta que ainda está aberta, fazendo com que você se sinta a pessoa mais ridicularizada desse mundo. E no capítulo de número 3, a partir do verso de número 3 de Ruth, diz assim, ó: lava-te, portanto, e unge-te, e coloca sobre ti as tuas vestes, e desce até a eira. Mas não te faças conhecida ao homem, até que tenha terminado de comer e beber. E será que quando ele se deitar, tu mascararás o lugar onde ele se deitar, e entrarás, e descobrirás os seus pés, e te deitarás, e ele dirás o que fazer. E ela disse: tudo o que me disseres, farei. Aqui era Ruth respondendo à sua sogra, que estava dando orientações para ela em relação aos seus costumes. E ela, Ruth, desceu até a eira e fez de acordo com tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. E quando Boaz já havia comido e bebido, e o seu coração estava alegre, ele foi deitar-se no fim da pilha de grãos.
E ela chegou delicadamente e descobriu seus pés e se deitou. E sucedeu que à meia-noite o homem ficou temeroso e se virou, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E ele disse: Quem és tu? E ela respondeu: Eu sou Rute, tua criada. Estende, pois, a tua aba sobre a tua criada, porque tu me és um parente próximo. E ele disse: Bendita sejas tu do Senhor Deus, minha filha, pois demonstrastes mais benevolência no fim do que no começo, porquanto não seguistes os moços, quer pobres ou ricos. A Bíblia nos mostra que é melhor o fim das coisas do que o começo. Ruth, ela havia acabado de perder o seu esposo. Ela poderia olhar para si e dizer: Deus, ele não existe. Deus, ele não me ama, porque eu me casei e há pouco tempo eu acabei de perder o meu marido. Mas ela fez diferente. Ela agiu de alguma forma com as ferramentas que ela tinha. Nos costumes judeus daquela época, a mulher, quando se deitava aos pés de um homem, ela buscava daquele homem duas coisas. A primeira coisa era a segurança, era com que esse homem, sabendo da situação que Ruth havia vivido, fizesse com que essa mulher se tornasse esposa dele, trazendo segurança. E a segunda coisa, ela fez algo que em Efésios 5 vai dizer muito bem o que era naquela época a submissão da mulher. Qual era o objetivo? Deitar aos pés do homem. Olha o que diz aqui em Efésios, Paulo, falando em Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso 22. Esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu quero que você entenda que a palavra submissão não quer dizer que a mulher ela é inferior ao homem. Porque se você não sabe, de forma biblicamente falando, o homem ele tem três funções dentro de um lar. Ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o protetor e ele tem que trazer segurança para a sua família. E muitas mulheres não deixam os seus homens agirem de tal forma, trazendo para si fardos que não são para elas carregarem. Porque esse fardo, esse objetivo é do homem. Deus criou o homem para isso mesmo, para carregar esse fardo. E muitas vezes você, mulher, e eu digo isso com todo o carinho do mundo, você tem tentado colocar esse fardo nas suas costas. Deixa com que esse homem haja. E Ruth, então, ela agiu dessa forma, de forma submissa e ao mesmo tempo pedindo ali para que esse homem a protegesse. E olha o que diz aqui mais à frente, no capítulo de número 4. Vai dizer que Boaz, como ele era o parente mais próximo de Ruth, mas havia um outro parente antes dele, um outro, de repente, algum primo antes dele, que de forma de sucessão, era ele que teria o direito de trazer Ruth como a sua esposa. Mas Boaz, respeitando os princípios judeus, ele chega até esse parente próximo e diz a ele se ele queria Ruth para si e queria honrá-la como a sua esposa, ou se ele poderia trazê-la como a sua esposa para sua casa. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui nesse capítulo 4 que este homem, então, esse outro parente, libera Boaz para se casar com Ruth, até porque ele já tinha uma família e ele queria continuar ali a sua genealogia. E então a Bíblia vai nos mostrar que ele, para honrar Boaz, para honrar Malom, filho aqui de Noemi, olha o que ele diz aqui, ó. Além disso, no verso número 10, além disso, comprei para ser minha esposa Ruth, a Moabita, a sua esposa, a esposa de Malom,
para levantar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja cortado dentre os seus irmãos e do portão deste lugar. Neste dia, vós sois testemunhas. Ele fez esse ato na frente de todos os judeus, até porque ele queria, como ele mesmo disse, levantar o nome do falecido. E aí eu trago para vocês aqui, para finalizar essa mensagem, algo extremamente importante. Até quando você vai carregar uma culpa que não é sua? Será que você tem se bloqueado para o novo e isso tem gerado em você frustrações que vão fazer com que você termine a sua vida pior do que você começou? Eu quero dizer para você que Deus hoje, Ele quer transformar a sua situação, porque melhor são o fim das coisas do que o começo das coisas, porque na própria Bíblia vai dizer que Ruth, através da sua vida e do seu casamento com Boaz, gera Obed, e Obed gerou Jessé, Jessé foi o pai de Davi, um dos maiores reis que já se ouve em Israel, e até hoje se fala da sabedoria, da cumplicidade, do coração de Davi. O que você está esperando para agir novamente naquela situação que te paralisou? Porque é através dessa ação que você vai transformar os próximos 10 anos da sua vida. Ou você vai ficar parado, vendo a vida passar e esperando com que algo caia do céu e você mude a sua vida. Você precisa agir hoje para que lá na frente o fruto dessa ação seja um fruto de transformação e não de vergonha. Que você possa hoje deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro da sua alma, trazendo para você um renovo, uma nova possibilidade, um novo ciclo, que você possa colher frutos maravilhosos, assim como Ruth, através da sua ação, colheu. Que Deus possa te abençoar e que prosperidade esteja sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai querido, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade que nós tivemos de aprender sobre a Tua Palavra, de ministrar sobre a Tua Palavra, Deus, de trazer princípios para a vida dessas pessoas, Pai, que tem estado paralisada pela culpa, meu Deus. Pai, quantas pessoas não conseguem agir, Pai, estão inércias, Deus, porque outras pessoas maldosas, pegando a fragilidade delas, Pai, tem apontado, tem julgado, tem pré-julgado, meu Deus, e tem feito com que eles fiquem inertes, Pai. Mas eu quero aqui declarar sobre a vida de cada um, Pai, a Tua misericórdia, Senhor. Pai, que hoje, Pai, o Senhor possa abrir o entendimento de cada um deles e delas, Pai, para que eles entendam, para que elas entendam, Pai, que o Senhor é o Deus da renovação, Pai, que tudo aquilo que o Senhor criou, Pai, é para ser renovado, é para ser multiplicado. Deus, o Senhor é o Deus da multiplicação, Pai. Deus, que toda frustração que paralisou, Pai, faça com que seja agora, meu Deus, caído por terra, meu Pai, que ele possa tentar de novo, que ela possa tentar novamente, Pai, que eles possam confiar novamente, que eles possam acreditar novamente, Deus, porque o Senhor é o Deus de justiça, meu Pai, e que eles entendam, ó Deus, que através das suas ações, meu Pai, a vida deles serão transformadas, meu Pai, e que este cenário, meu Pai, de frustrações, de paralisações, de situações que fazem com que o seu coração chore todos os dias, será um cenário de amor, de alegria e de muita, mas de muita prosperidade no Senhor, meu Pai. É o que eu declaro. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.